Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 11, o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meu irmão, minha irmã, ser importante, ser reconhecido e receber elogios são anseios que naturalmente habitam o ser humano. Desde os primeiros anos de vida, é uma coisa própria da humanidade. A raiz disso, por certo, tem muito a ver com o anseio mais interior e fundamental, que faz desses aspectos indicadores que o alimentam. Refiro-me ao nosso senso de valor e aprovação. Queremos sempre confirmar o nosso valor. Queremos nos sentir aprovados e nada melhor que sermos vistos, reconhecidos e admirados. Naturalmente, isso nos faz concorrentes e elimina a possibilidade de todos nos sentirmos iguais, igualmente valiosos. Ao contrário, essa busca pelo destaque pode salientar em nós a ideia de que somos diferentes, no sentido de melhores e piores. Simbolicamente, queremos muitos seguidores nas redes sociais e em nossas postagens. Em princípio, nenhum problema, mas muito facilmente um sério problema. Mesmo bem intencionados, correremos o risco de mudar do desejo de partilhar uma ideia ou informação para um outro, o de nos sentirmos importantes ou mais importantes que os demais. O caminho do reino de Deus é muito diferente e é um caminho estranho a esta lógica. No reino de Deus, todos podem ser igualmente valiosos, pois sua lógica é outra e não nos faz concorrentes, mas cooperadores. No reino dos homens, ser importante é estar em evidência, em destaque. No reino de Deus, ser importante é fazer algo que abençoe a vida dos outros, do seu semelhante. No reino dos homens, ser importante é estar em vantagem em termos de visibilidade e reconhecimento. No reino de Deus, é estar à disposição de quem precisar de nosso apoio, de nossa ajuda, de nossa cooperação. Ao dizer que servir é o caminho dos grandes, Jesus não está dizendo que, sendo servos, chegaremos ao reconhecimento que desejamos. Não, absolutamente. Isso seria apenas propor um caminho a mais para a mesma lógica, a do triunfo
sobre o outro. No reino de Deus, tanto a lógica como o caminho e o resultado são diferentes. No reino de Deus, quem mais sabe, mais tem, mais pode, deve ser o mais humilde e, portanto, estar pronto a servir. Nele, o valor de nossa vida está relacionado a quem somos na história do outro, ao quanto nos dedicamos a amar e servir as pessoas sem esperar reconhecimento algum, mas apenas como um ideal de vida, como nosso exercício para aprender a amar. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, que devemos sofrer, na verdade, buscar uma mudança de mente. E a mudança é realmente grande. Trata-se de uma subversão da ordem, da lógica. Ele diz que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caminho proposto pelo reino de Deus não é o que naturalmente escolheríamos, mas é nele que verdadeira e naturalmente descobriremos o grande valor, o nosso valor e o valor dos nossos semelhantes. Estamos então diante de dois caminhos. Podemos nos esforçar para ser importantes ou podemos nos esforçar para servirmos amorosamente. São caminhos distintos que nos levam a lugares diferentes e todo dia precisaremos escolher entre um e o outro. Portanto, precisamos aplicar à nossa vida o que Jesus fala em Mateus 23 e 11. O maior entre vocês deverá ser servo. Pensemos nisso.